Pô, gente, quem assistiu o último vídeo que falava sobre potenciais de oxidação, potenciais de redução, cálculo de DDP, quando é que o processo é espontâneo, quando é que ele não é espontâneo, eu tenho certeza que começou a entrar no universo da eletroquímica. E aí vai ver que a parte de pilha vai tornar-se muito simples e muito tranquilo. E hoje a gente vai continuar isso. Vai ver a montagem da primeira pilha, vai ver cátodo, ânodo, polo positivo, polo negativo, porquê desses nomes, vai ter uma diquinha, vai aprender a representação. Então você, ó, já coloca, empurra esse teu dedo no like, compartilha, vamos bater nossa meta das 100 curtidas para que a gente possa prosseguir nessa mega revisão. Eu queria hoje que, se vocês pudessem, me dissessem o que é que vocês estão achando dessa revisão, se tá bom, dessem dicas talvez de matérias que vocês gostariam que aparecesse. A gente vai ver agora pilhas 2, depois vai ter pilhas 3, que é só exercício de pilha. Mas vamos trabalhar logo, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Galera, a primeira coisa que eu queria é: por que pilha? Por que que o nome da criatura é pilha? Vocês já pararam para perceber? Porque, na verdade, a primeira pilha ela foi feita empilhando uma série de metais. Então ela era uma pilha de metais. Como ela era uma pilha de metais, surgiu o nome pilha. Então não é por acaso. Essa é a primeira situação histórica interessante. Uma pilha de metais deu origem à pilha que a gente conhece hoje. E para que você usa uma pilha? Por que a pilha ela foi tão revolucionária? Nós tínhamos a corrente elétrica, mas a pilha era uma forma de você levar a corrente elétrica para onde você queria. É como se fosse uma corrente elétrica portátil. Você levava e usava onde você queria aquela corrente elétrica. Então era algo mágico para a época. E para nós fazermos um pouco da história, a gente vai primeiro lembrar que em 1791, um cientista chamado Luigi Galvani, ele começou os estudos com as pilhas, mas sem saber realmente o que estava fazendo. O que acontecia com ele é que ele era um médico, ele dissecava animais e ele percebeu que ao tocar na pata de uma rã, usando uma espécie de gancho que tinham metais diferentes, quando ele tocava, a rã encolhia a pata. Ele tocava, a rã encolhia. É como se ela estivesse recebendo ali uma forma de energia. Como ele não soube explicar, surgiu a história engraçada da energia animal. Então, ele desenvolveu o que ele achava que seria uma energia animal, que ao tocar um animal com metais diferentes, aparecia essa energia animal. Olhando esses estudos, em 1800, Alessandro Volta percebeu que não havia necessidade desse animal, que metais diferentes podiam gerar um fluxo de elétron entre eles, e daí surge a primeira pilha, que é de Alessandro Volta. Eu preciso que vocês guardem isso, porque muita gente acha que a primeira pilha é de Daniel. Estiver lá na prova, de quem é a primeira pilha? A pessoa corre e marca Daniel, já vacilou, não olhou para cá. E depois, em 1836, é que surge a pilha de Daniel. A pilha de Daniel é aquela pilha famosa, que é a que a gente vai estudar, que você tem as cubas com os sais dissolvidos, que você tem ou a ponte salina ou a parede porosa, e você tem os eletrodos, e a gente vai estudar parte por parte. Mas vamos lá. Quem começou o desenvolvimento foi Luigi Galvani, por isso que pode ser chamado de célula galvânica. A primeira pilha foi Alessandro Volta, por isso que pode ser chamado de célula voltaica. E a primeira pilha que realmente teve finalidade e função foi a pilha de Daniel. Depois nós tivemos outros tipos de pilha. Minha proposta agora é fazer o seguinte: vamos ver o que é uma pilha. Aí me escutem, vamos ouvir sinônimos para a palavra pilha, porque o Enem sempre cita, então ele pode usar qualquer sinônimo que se refira à pilha, aí você já vai saber, poxa, aquilo ali é uma pilha, e vamos ver alguns tipos de pilha.
Depois a gente vai para o estudo. E aí é quando vocês já estão relaxados, entendendo tudo. Olhem só, eu coloquei aqui um esqueminha que depois vocês podem printar, baixar para vocês e usar. Nesse esqueminha nós temos a definição, sinônimos e os tipos. Gente, a definição de pilha nada mais é do que um dispositivo que utiliza reações redox, reações de oxirredução, tem alguém perdendo e alguém ganhando, para converter a energia química, que é a energia que está armazenada na substância química, em energia elétrica. Então, se o cidadão disser energia química em energia elétrica, transformação da energia química em energia elétrica é pilha. A pilha, ela gera corrente elétrica a partir de uma reação química espontânea. Lembrem, a pilha é espontânea. Acontece aquilo que tu está esperando. Quem tem o maior potencial de oxidação, oxida, e quem tem o maior potencial de redução, reduz. Então uma pilha é um processo totalmente espontâneo e por isso ela tem a DDP maior do que zero, que foi o que nós estudamos na última aula. Como calcular essa DDP, o que são, né, esses potenciais, por isso que eu acho que era tão importante. Então já vamos resumir. Pilha é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Se eu usar a energia elétrica para produzir um composto químico, é eletrólise. Então a pilha é meio que o contrário da eletrólise. Então se for assim, ó, energia química em energia elétrica, isso daqui é uma pilha. Se for isso daqui, energia elétrica para transformar em energia química, produzir compostos químicos, isso aqui é uma eletrólise. Para o Enem, a pilha é muito mais importante, que é esse processo espontâneo. Gente, olhem os sinônimos. Pilha pode ser chamada de célula galvânica, então você está lá lendo a questão, apareceu célula galvânica, pilha. Pilha pode ser chamada de célula voltaica, em homenagem ao Alessandro Volta. Pode ser chamada de bateria, a pilha é uma bateria, é um fornecedor de energia, né? Pode ser chamada de gerador. Lembrando que em alguns casos a pilha ela também pode ser chamada de ativo. Quando eu tenho uma pilha e uma eletrólise, eu posso dizer que eu tenho o ativo e eu tenho o passivo. Então pode sim ser chamada de ativo. Alguns tipos de pilha. Pilha de Daniel, que foi a primeira que foi feita. Pilha de Leclanché. Leclanché foi feita um pouco depois, é a pilha seca, porque a pilha de Daniel tinha o incômodo de eu ter aquelas cubas com soluções. Quando foi desenvolvida a pilha de Leclanché, era uma pilha seca, era uma pilha mais fácil de ser usada. Vocês não precisam decorar equações nenhuma, porque se cair equações, eles vão dar. Vocês vão apenas analisar se é oxidação, se é redução. A gente vai fazer isso nos exercícios, lá na parte de pilha 3. A pilha alcalina, cuja principal vantagem é a maior durabilidade. Engraçado que já caiu questão, marque o item que tem uma pilha alcalina. Como é que você, olhando para as equações, sabe que a pilha é alcalina? É só procurar o que caracteriza o alcalino. E o alcalino, gente, é a hidroxila, é a base. Então, se você visse aquela que apresenta uma hidroxila, que apresenta uma base, era uma pilha alcalina, super fácil. É só ter uma ideia que ela existe. E a bateria de chumbo ácido, que é a bateria que é utilizada nos automóveis até hoje. Inclusive, isso é um dos principais consumos do chumbo, e o chumbo é um dos metais perigosos, dos metais pesados, né, mais perigosos que nós temos. Então, o descarte dessa bateria tem que ser feito com muito cuidado. Não sei quem aqui já pediu para trocarem uma bateria, eles sempre levam a bateria usada para descartar da forma adequada, ou aproveitar, ou reciclar, ou fazer qualquer coisa para que esse chumbo não chegue na natureza, não seja jogado de qualquer forma na natureza. Então aqui vocês têm o que é a pilha, dispositivo que gera corrente elétrica a partir de reação espontânea, DDP positiva, vários sinônimos, e vocês têm aqui alguns tipos de pilha. Agora vamos à pilha propriamente dita, pilha de Daniel, que é a primeira pilha estudada. Gente, vocês chegam para montar uma pilha,
e a primeira coisa que vocês vão ver é a sequência de dados. Lembrem da outra aula. O que é que essa equação ela mostra? Que o íon cobre, ele ganha 2 elétrons, transforma-se no metal cobre e o potencial é 0,34. Que o íon zinco, ele ganha 2 elétrons e que o potencial é menos 0,76. Qual é a primeira coisa que você percebe? Quem tem o maior potencial de redução é o íon cobre. É ele que quer ganhar o elétron com mais facilidade. Como a pilha é um processo espontâneo, aquilo que tem mais facilidade é o que vai acontecer. Então, o íon cobre, ele vai ganhar elétrons. Outra maneira que você poderia fazer, se eu invertesse a equação do cobre, Michel, por que tem que inverter uma? Porque sempre tem que ter uma oxidação e uma redução. Se eu invertesse a do cobre para transformar em oxidação e eu somasse, os valores iam dar negativos. E numa pilha, a DDP ela tem que dar positiva. Então eu tenho que inverter a equação do zinco, porque aí eu vou ver que quem tem o maior potencial de oxidação vai sofrer oxidação. Vocês veem aqui, ó, que o zinco, que está bem aqui, o zinco sólido, ele vai transformar-se em Zn2+ aquoso e ele perde 2 elétrons. Em vez de menos, vai ser mais. Sempre troque o sinal. E quando nós somarmos, nós vamos perceber que a DDP logo de cara dessa pilha, ó, 0,34 com 0,76, a gente já aprendeu, é mais 1,1 volt. Mas, poxa, o que é que está acontecendo nesse dispositivo? A gente nota que o íon cobre vai ganhar elétrons. O íon cobre que está aqui dentro dessa solução, ó, aqui dentro da solução, ele vai querer ganhar elétrons. Então ele vai vir até aqui, ó. E o metal zinco que está aqui, ó, se eu jogasse os 2 elétrons por reagente, ele vai perder elétrons. Então os elétrons, eles vão sair do zinco, eles vão passar por esse fio aqui, eles vão correr aqui, vão chegar aqui nesse cobre e o máximo que eles podem atingir é isso aqui. Nomes, quero que vocês guardem. A barra de metal, ela se chama eletrodo. A barra de metal, ela se chama eletrodo. O eletrodo, ele só pode conduzir, ele conduz elétrons. Então, pelo eletrodo, só passam elétrons. Aqui embaixo eu tenho uma solução que tem íons. Isso aqui se chama eletrólito. Pelo eletrólito, o que vão passar são íons. Engraçado que muita gente pensa que corrente elétrica é o fluxo de elétrons. Essa é uma definição pobre, porque corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Podem ser íons ou podem ser elétrons. Então, corrente elétrica não é obrigatoriamente um fluxo ordenado de elétrons. Podem ser elétrons ou podem ser íons. Então, se você tiver íons em movimento ordenado, é corrente elétrica. É por isso, gente, que nós dizemos que para conduzir corrente elétrica, ou tem elétron livre ou tem íon livre. Aí entra um negócio muito legal. Essa barra de zinco é um metal. Esse fio é um metal. E essa barra de cobre é um metal. Se são metais em contato, significa que o que passa pelo metal são elétrons. Então, por aqui, ó, só passam elétrons. Beleza. Agora, a partir daqui, só passam íons. Então, imagine que você tire essa ponte bem aqui. Se eu tirar essa ponte, o elétron sai do zinco até o cobre, chega até o CO2+, mas para. O circuito está aberto. Para o circuito estar fechado, a carga tem que sair de um ponto e chegar no mesmo ponto. Então, qual é a função da ponte salina? Escutando e entendendo, a ponte salina, ela une as soluções e ela permite fechar o circuito. E quem é que passa pela ponte salina? Os íons. Por quê? Pelas soluções passam íons. Pelo metal passam elétrons.
Isso já caiu na prova. Então, pelos metais, elétrons, pela ponte, íon. Aqui na ponte pode ter, por exemplo, um íon como o Na+, e o NO3-. O que é que vocês percebem? Vamos seguir a lógica. Se os elétrons estão no sentido horário e eles são negativos, o ânion, que é quem vai carregar o elétron, tem que seguir o mesmo percurso. É como se o elétron continuasse, só que agora carregado pelo ânion. Vem o elétron, vai o ânion. Então, o nitrato tem que vir para cá, ó, para prosseguir esse circuito. E se o ânion vai para um lado, o cátion, ele vai para o outro lado. Então, o ânion, ele segue o sentido do elétron. Para fechar, ó, vem o elétron, chegou aqui no máximo, que é o metal. Vai o ânion. É como se o elétron continuasse, só que alguém carregando ele, que é o ânion. Ficou fácil de entender, né? Aí eu digo para vocês uma coisa mais legal. Se o ânion está sendo puxado para cá, o lado que puxa o ânion, a gente passa a chamar de ânodo. Então, por que é ânodo? Porque puxa o ânion. O lado que puxa o cátion, a gente chama de cátodo, porque é o lado que puxou o cátion. Tem outra explicação. Vai que você prefere outra explicação para isso daqui. Depende de você, claro. Você quer uma outra explicação para entender por que o ânion foi para lá e o cátion veio para cá. Analisem só o lado direito do cobre. Se o Cu2+ está indo embora, esse lado está ficando negativo. Se ele está ficando negativo, ele tem que atrair a carga positiva. Boa? Então o cátion vai para lá. Analisem o lado só do zinco. Se o zinco está perdendo elétrons e está transformando-se em Zn2+, o zinco perde elétrons e vira Zn2+. Eu posso dizer que o Zn2+ vai aumentando. Se esse lado está ficando positivo, eu vou atrair a carga negativa, que é o nitrato, que é o ânion. E os íons que se movimentam são os íons da ponte. Então eles equilibram as cargas, eles fecham o circuito. O elétron vem, o ânion devolve. É alguém carregando aquele elétron. E aí vocês entenderam por que realmente é ânodo e por que realmente é cátodo. Agora vocês percebem que no eletrodo que tem o ânodo, ó, que é o zinco está perdendo elétrons. Então eu estou tendo um processo de oxidação. No eletrodo, que é o cobre, o Cu2+ está ganhando elétrons. Então eu estou tendo um processo de redução. E o polo positivo e negativo, eu vou dar aqui uma mostra para vocês que vocês são muito inteligentes. Para saber o eletrodo positivo e o eletrodo negativo, a gente vai fazer a seguinte coisa. Qual dos dois eletrodos, zinco ou cobre, está puxando os elétrons? Pensem comigo. Qual dos dois eletrodos? Porque quando você diz positivo ou negativo é o eletrodo. Quem está puxando os elétrons é o cobre. Se o cobre está puxando o elétron que é negativo, ele só pode ser o quê? Positivo. Porque o positivo atrai o negativo e o zinco vai ser o negativo. A conclusão é que o ânodo é negativo, e o cátodo ele é positivo. Chegamos a conclusões especialíssimas, maravilhosas. Então, a gente já sabe quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem é o eletrodo, quem é o eletrólito, que pelos metais só passam elétron, que pela solução só passa íon, que quem corre são os íons da ponte. A ponte é para fechar o circuito. O ânion vai do mesmo sentido do elétron, porque é como se fosse alguém carregando aquele elétron, né? Devolvendo o elétron para o ponto original. Então tudo isso faz com que você entenda e lembrem que logo no começo vocês já tinham calculado a DDP. Vamos fazer o seguinte, e se eu não tivesse calculado a DDP, se eu fosse analisar o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que o metal zinco, como ele é mais reativo, como ele se oxida mais fácil, ele transforma-se em Zn2+, e ele perde 2 elétrons. Ele sofreu oxidação. Isso é o que a gente chama de semi-reação. A gente já viu que semi-reação é quando tem só oxidação ou só a redução. Oxidação
Na pilha sempre é no ânodo, e se é o ânodo, é o polo negativo. Do outro lado, o íon Cu2+, ele ganha 2 elétrons e ele transforma-se em Cu. O que ocorreu aqui foi uma redução. Isso também é uma semi-reação, que a gente chama de semi-reação catódica, porque isso aqui é o cátodo e isso aqui é o polo positivo. Se eu quisesse a equação global, era só somar cancelando os elétrons. A equação global dessa pilha é Zn mais Cu2+, dando Zn2+, mais Cu. Aí você tem a equação global dessa pilha. Tudo resolvido, concentrada aqui numa só lousa. Agora tem mais. E com o passar do tempo, gente? Com o passar do tempo, se o Zn sólido, né, que é o metal, ele está perdendo elétrons e ele está transformando-se em Zn2+, e perdendo elétrons, todo o reagente vai diminuindo e todo o produto vai aumentando. Então a barra de zinco vai diminuindo, vai se desgastando para transformar-se em Zn2+. E se o íon cobre, ele está ganhando elétrons para transformar-se em cobre, a gente pode dizer que o íon cobre, ele ganha elétrons, todo o reagente vai diminuindo e todo o produto vai aumentando. Então a barra de cobre, ela vai aumentando. A barra de zinco vai diminuindo, porque está desgastando, oxidando, e a barra de cobre vai aumentando. Então, se eles viessem perguntar sobre a concentração do Zn2+, concentração do Zn2+, vai aumentar, porque o Zn está virando Zn2+. Se eles viessem perguntar sobre a placa de zinco, poxa, a placa de zinco está diminuindo, está se desgastando, está se oxidando, está se corroendo. Se eles viessem perguntar sobre a concentração do Cu2+, cara, ela está diminuindo, porque o Cu2+, vai virar Cu. E a placa de Cu? A placa de Cu vai aumentando, porque o Cu2+ está ganhando elétrons e está transformando-se em Cu. Então aqui você já mata tudo. E uma dica, se der um brancão na hora da prova, um desespero, você usa a palavra pão. Escutem. Pão. O que é o pão? Você vai, ó, na pilha, o ânodo oxida e ele é o polo negativo. Então, na pilha, ânodo oxida é o polo negativo. Mas vocês têm todas as explicações. É só lembrar que a DDP sempre tem que dar positiva, então eu tenho que inverter a semi-reação cuja DDP dê positiva. Eu tenho que lembrar que, como é espontâneo, quem tem mais tendência de se oxidar, quem tem maior potencial de oxidação, oxida. Quem tem maior potencial de redução, reduz. Isso faz com que o processo ele seja espontâneo. Se vier várias semi-reações e ele perguntar quem vai ser a maior DDP, quem tiver a maior oxidação com a maior redução. É o sonho. É quem quer muito perder com quem quer muito ganhar. Se ele perguntar a pilha entre quaisquer metais, é só você olhar os metais, pegar as equações, inverter aquela que quando eu somar dá positiva. Aí você vai ter a DDP de qualquer reação. Isso a gente vai ver com exercícios amanhã quando a gente bater nossa meta. Eu só queria que vocês olhassem uma observação. Eu já disse para que serve a ponte salina. Ela permite a passagem de íons e ela fecha o circuito, ela carrega o ânion. Mas vamos olhar que ela pode ser substituída por uma parede porosa, que é uma coisa mais simples. Michel, como assim? Ó, se o zinco está perdendo elétrons, ele vai se transformar em Zn2+. Se o Cu2+ está ganhando elétrons, ele vai se transformar em Cu. Isso quer dizer que esse lado vai ficar negativo, porque o Cu está indo embora, e esse lado aqui vai ficar positivo, porque o zinco vai aumentando. Se esse lado está ficando positivo, o zinco pode passar aqui por essa parede. E se esse lado está ficando negativo, o sulfato pode passar por aqui, ó. Vocês vejam que é a mesma coisa. Os elétrons vêm e o sulfato vai devolver os elétrons. É como se o sulfato fosse carregando os elétrons. Só que no lugar de ser uma ponte,
onde os íons da ponte se movimentam, quem vai se movimentar é o sulfato. Ele vai de um lado para o outro para levar os elétrons e fechar aquele circuito. Me diga se você não já sabe classificar cátodo, ânodo, potencial, DDP, tudo. Falta uma coisa para fechar essa aula teórica, para depois a gente ter aula de exercício e sorrir vendo que a gente aprendeu. É a representação de uma pilha. Quando eu quero representar uma pilha de forma condensada, o que eu faço é isso que vocês estão vendo bem aqui. Todo mundo aqui lê da esquerda para a direita. Se a gente lê da esquerda para a direita, a gente vai olhar o que é que está acontecendo. Vejam que eu tenho o Zn sólido, que é a barra de zinco. Toda substância simples é zero. Eu tenho o Zn2+, que é o íon zinco. Então eu já percebo que daqui para cá, se eu estou lendo da esquerda para a direita, de 0 para +2 houve uma oxidação. Oxidação sempre acontece no ânodo, e na pilha o ânodo é o polo negativo, é o pão. Se vocês olharem para o Cu2+ e o Cu, se eu ler da esquerda para a direita, olhem essa representação. Se aqui é +2 e aqui é 0, houve uma redução. Redução é no cátodo, e no cátodo é o polo positivo. Quem está sofrendo oxidação, quem está perdendo elétron é o zinco. E quem está ganhando elétrons é o Cu2+, não esqueçam, é do zinco para o Cu2+. Então, se ele perguntar qual é o sentido do fluxo de elétrons, do zinco para o cobre, o zinco perde, o Cu2+ ganha, passa pelo cobre e chega lá no Cu2+. Se o zinco é que está perdendo elétrons, ele está sofrendo oxidação, ele sofre oxidação, significa dizer que ele é o agente redutor. Se o Cu2+ ganha elétrons, sofre a redução, quer dizer que ele é o agente oxidante. Não troquem o íon com o metal. Sempre percebam quem está sofrendo o processo. Quem sofre é sempre o reagente. E uma coisa para a gente terminar. Gente, se eu ler aqui da esquerda para a direita, se o zinco é o reagente, ele vai diminuindo. E o Zn2+ vai aumentando. O Cu2+ vai diminuindo. E o Cu vai aumentando. Então, o que é que eu posso dizer? A barra de zinco diminui. O íon zinco aumenta. A solução de zinco concentra. E a barra de zinco vai diminuindo. Então, fácil ler essa representação, né? O que é que eu posso dizer mais? O íon cobre, a solução de cobre, vai diminuindo, vai diluindo, porque é um reagente. Quem é o produto? A barra de cobre. A barra de cobre vai aumentando. Então, se vocês tiverem essa representação aqui, ela é mais fácil do que a pilha grande. E se ele pedisse as semi-reações? Facílimo, ó. Você vê que o Zn, ele transforma-se em Zn2+, então ele perdeu 2 elétrons. O Cu2+, para virar Cu, ele ganha 2 elétrons, se transforma em Cu. E a equação global corta os elétrons e soma Zn mais Cu2+, transformando-se em Zn2+, mais Cu. Não tem o que possa cair em pilha e que você não seja capaz de acertar. É ter atenção nisso daqui e depois não deixem para lá os exercícios, não confiar, eu sei a teoria, então eu vou saber entender os exercícios, eu estou muito bem. Quando for amanhã, depois que a gente bater nossa metinha das 100 curtidas, vocês compartilharem, amanhã a gente vai fazer só exercícios de pilha, ver como é que realmente cai e como sim vocês têm a capacidade de fazer isso daqui. Inclusive, a gente vai ver aquela história de associação de pilhas, associar as pilhas em série para aumentar a DDP. É o nosso compromisso para amanhã. Um beijo imenso e a gente se vê no próximo vídeo.